Oi pessoal, professora Gia aqui da Concurseria. Hoje nós vamos tratar especificadamente do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? O TJSC, agora em 2018. Hoje nós vamos tratar de questões FGV em Direito Administrativo. Então você que quer se preparar bem para o concurso, vem comigo hoje resolver a última prova, a prova de 2015 de Direito Administrativo para técnico judiciário auxiliar. Roda a vinheta! Então, queridezas, vamos tratar aqui questões FGV de Direito Administrativo. Preste bem atenção, você que se prepara a banca FGV, vem aqui comigo dar uma olhada. Então, olhem só. São pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado, criadas por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada à sua natureza, para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de serviços públicos. Que entidade é essa? Observe aqui as alternativas. Fala em autarquia, fundação pública, fundações privadas, empresas públicas e agências reguladoras. E agora, o enunciado trata de qual entidade aí da administração indireta? Bem fácil. A autarquia não é, sabe por quê? Porque a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Observe que a questão aqui diz, pessoa jurídica de direito privado. Então, não pode ser autarquia, não pode ser, então, uma agência reguladora, porque a agência reguladora é uma espécie de autarquia, é uma autarquia especial. Não pode ser também uma fundação pública de direito público, certo? Então, aqui nós estamos falando das pessoas jurídicas privadas. Quem são pessoas jurídicas privadas lá, né? Pessoa jurídica de direito privado, melhor dizendo, lá na indireta. Nós vamos ter as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações públicas de direito privado, certo? Então, aqui, nas assertivas, a gente já pode excluir as autarquias, porque são pessoas jurídicas de direito público, as agências reguladoras, porque são espécies de autarquias, e as fundações privadas. A gente sabe que fundação privada não tem nada a ver com o direito administrativo. No direito administrativo, o que importa são as fundações públicas, que podem ser de direito público ou podem ser de direito privado. Mas o que nos interessa são as fundações públicas. Então, pode ser ou fundações públicas ou empresas públicas. Pode ser a letra B ou a letra D. Vamos entender, então, qual dessas assertivas de novo aqui pelo enunciado. Observe. Criadas por autorização legal. Então, vale para as duas são autorizadas. Sob qualquer forma jurídica adequada à sua natureza. Falou em qualquer forma jurídica em direito admitido, nós estamos falando das empresas públicas. Porque lembre-se, a sociedade de economia mista vai ser sempre SA. A empresa pública pode ser por qualquer forma em direito admitido. Para que o governo exerça atividades gerais em caráter econômico ou prestação de serviço público. Quem é que pode ou explorar a atividade econômica ou pode aí prestar serviços públicos? A empresa pública ou a sociedade de economia mista. Não dá para tratar de fundação. Fundação pública é um patrimônio personalizado, não é isso? É uma dotação patrimonial. Então tá fora aqui. Esse conceito é o conceito aí de empresa pública. A empresa pública é de direito privado. A empresa pública é autorizada por lei, ela pode se revestir de qualquer forma em direito admitida e, além disso, nós temos o quê? Que ela pode exercer tanto uma atividade econômica ou explorar uma atividade econômica ou desempenhar, prestar um serviço público. Tem um outro detalhe que não está aqui no enunciado, mas as empresas públicas possuem capital 100% público. Então, aqui, a assertiva a assertiva correta é a letra D, empresa pública. Bem fácil, né? Vamos adiante, mais uma questão aí. Em tema de poderes dos administradores públicos, é hipótese de regular emprego do poder de polícia o seguinte caso concreto. Agora aqui uma questão de poderes, especificadamente a respeito do poder de polícia. Então a questão pergunta, qual assertiva se enquadra aí no regular emprego do poder de polícia? Vamos lá. Letra A.
determinação pelo Poder Público Municipal, após processo administrativo, de demolição de imóvel construído ilegalmente por particular em área pública. Isso é poder de polícia? Gente, o poder de polícia é aquele que vai frenar, né, limitar as liberdades individuais em prol do interesse coletivo. Então, vamos lá. Quando o poder público determina, após um processo administrativo, a demolição de um imóvel que foi construído ilegal por particular, é poder de polícia? É sim poder de polícia. Então, a gente já sabe que é a letra A de amor, ou de cachaça, como eu adoro, letra A de absolute, né? Vamos para frente. B. Lotação e remoção de inspetores da Polícia Civil de acordo com critérios discricionários relacionados aos índices de criminalidade por região. E aí, né? Quando a gente tem essa questão aí de lotação, remoção, né? Nós estamos falando de ordem, nós estamos falando essas questões em relação ao poder hierárquico, né? É através da hierarquia que a gente vai determinar todo esse enquadramento lá no âmbito da administração. Então, aqui não é poder de polícia. Letra C. Aplicação após regular processo administrativo disciplinar de penalidade de demissão a servidor público estadual que praticou crime contra a administração pública. Aqui não é poder de polícia, aqui é poder disciplinar. Quando há um vínculo específico, é poder disciplinar. Então, aqui não é poder de polícia, é poder disciplinar. Letra D. Fiscalização, lavratura de auto de infração e imposição de multa a estabelecimento comercial por autoridade competente. Olha só, se não tivesse aqui a autoridade incompetente, era sim poder de polícia. Mas a questão fica, né, assertiva, fica morta, não pode ser tida como correta quando ela traz por autoridade incompetente. Se é por autoridade incompetente, não é o regular, né? Não é a regular aplicação do poder de polícia. Então, seria poder de polícia se fosse autoridade competente, mas é autoridade competente não. Isso aqui é uma baita de uma pegadinha da FGV. E. Interdição de empresa por alegação de poluição ambiental, ainda que realizada por agente administrativo que agiu com desvio de poder para atender a seus interesses particulares. Também não é exercício legal do poder de polícia, porque nós temos aqui o desvio de poder. Só para lembrar você, né, os poderes, o mau uso dos poderes, o abuso de poder, se divide em desvio de poder e excesso de poder. Tá lembrado disso? Ó, o excesso de poder é quando o agente atua fora dos limites da sua competência. Já o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade, é quando ele atua dentro da sua competência, mas com fim diverso daquele previsto em lei. O desvio de poder, o ato é nulo, não dá para se falar aqui em exercício regular, em exercício legal do poder de polícia. Então, como a gente já tinha visto, é letra A de novo, de amor, é a certa. Fique ligado, olhem as pegadinhas aí da FGV. Vamos adiante, mais uma questão aí. Ó, Felipe, ocupante exclusivamente de cargo em comissão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi exonerado do cargo por ato do presidente do tribunal durante período em que estava de licença médica para tratamento de saúde, por estar acometido de doença da dengue. Inconformado, Felipe pretende impetrar o mandado de segurança para retornar ao cargo. Sua dispensa ad nutum foi um ato administrativo. Gente, eu lembro, né, da aplicação dessa questão, quando isso caiu lá no concurso do TJ, o rolo que isso deu. Por quê? Porque o pessoal pensou assim, meu Deus, Gi, ele foi exonerado, ele estava em licença médica, ele estava com dengue, né? Ele não poderia ser exonerado. Não? Claro que sim. Observem que o Felipe, ele é ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Esse livre significa que há juízo da autoridade, que não depende de motivação. Quem está num cargo em comissão já sabe disso, já sabe que a qualquer momento pode ser exonerado. Isso, inclusive, que se refere aqui ao ad nutum. Ad nutum significa essa livre nomeação e livre exoneração. Ah, mas ele estava em licença. Ele estava em licença, ele pode ser exonerado a qualquer momento. Porque o cargo em comissão tem essa característica. Então, esse ato aqui, sua dispensa ad nutum é um ato administrativo, discricionário e válido sim. Por quê? Porque se trata de um ato aí de um cargo em comissão. Vamos ver as assertivas.
Discricionário, praticado segundo critérios de oportunidade e conveniência do agente público, motivo pelo qual não assiste razão a Felipe. Tá certo, não assiste razão a Felipe. Por quê? Porque ele foi aí exonerado dentro da discricionariedade da administração. Mas vamos ver as outras. Discricionário, mas é imprescindível prévio processo administrativo, disciplinar, motivo pelo qual assiste razão a Felipe. Primeiro, ele cometeu alguma infração? Não. Se ele não cometeu infração funcional, ele não sofre um PAD, não sofre processo administrativo disciplinar. E para exonerar, um cargo em comissão, não há necessidade de processo administrativo. É livre. Se é livre nomeação, é também de livre exoneração. Não se fala em PAD. C. Vinculado, praticado pelo agente público com observância de todos os elementos que a lei previamente estabeleceu, motivo pelo qual não assiste razão a Felipe. Gente, a exoneração de um cargo em comissão não é um ato vinculado, é um ato discricionário, a juízo da autoridade competente. Vinculado, mas é imprescindível prévio devido processo legal, com oportunidade de contraditória e ampla defesa, motivo pelo qual assiste razão a Felipe. Não é nem vinculado, nem tampouco exige aí processo administrativo. E, vinculado, pois Felipe tem direito subjetivo de permanecer no cargo durante sua licença e só pode ser exonerado após seu retorno ao trabalho e com prévio processo administrativo disciplinar, motivo pelo qual lhe assiste razão. Ó, aqui o pessoal pensou, não, só depois da licença. Até poderia, moralmente falando, vamos deixar ele voltar da licença para exonerá-lo, né? Mas não há essa obrigação. Por quê? Porque é um ato discricionário, é livre nomeação, livre exoneração. Mas a questão está muito errada ainda por conta de que ela diz que há necessidade de processo administrativo quando não há. Então, de novo, letra A de amor, letra A de aprovação. Sua aprovação no concurso público aqui com a concurseria. É aqui que você vai realizar o sonho de entrar no tão famoso, de ingressar no tão famoso serviço público, no seu cargo, aquele cargo que você deseja. Vamos embora, vamos seguindo. O município de Balneário praticou o ato de permissão de uso de bem público, consistente em quiosque situado na orla da Avenida Atlântica, em favor de Joaquim, sem prazo determinado. Um ano após a prática do ato, por motivo de interesse público devidamente fundamentado, a municipalidade resolveu retomar a posse do imóvel, revogando a permissão e intimando o particular de tal decisão. Inconformado, Joaquim manejou medida judicial cabível, com o escopo de prosseguir na posse direta do bem e explorar sua atividade comercial. O pleito de Joaquim. Vamos lá. Primeiro vamos entender enunciado. Observe que é típico da FGV, da banca FGV, trazer um enunciado, uma historinha, uma situação fática, e aí pedir a sua análise a respeito disso com base nas assertivas, certo? Então isso é muito típico aí da banca FGV. Vamos lá. Aqui o tema é bem público, nós estamos tratando de bens públicos, mais especificadamente do uso de bens públicos por particulares. Então, observe, o Joaquim, teve lá, por parte do município, a permissão de uso de bem público. Então, é um bem público que estava sendo usado por um particular. Que particular? O Joaquim. E não tinha prazo determinado. Num determinado momento, o município resolveu, então, retomar esse bem, por razões de interesse público. O Joaquim, obviamente, ficou puto, porque já estava lá explorando uma atividade comercial e não quer sair. E agora? Vamos ver. O que as assertivas, elas trazem para nós? Ó, letra A, merece prosperar. O Joaquim tem razão, porque apesar de a permissão de uso ser ato bilateral, discricionário e precário, é imprescindível o prévio processo administrativo. Vamos lá. B, merece prosperar, ou seja, Joaquim tem razão, porque apesar de a permissão de uso ser ato unilateral, aqui falava que ela é bi, aqui fala que é unilateral, vinculado e precário, aqui falava que era discricionário, aqui fala que é vinculado, é imprescindível o prévio processo administrativo. Tem que ter processo administrativo? O que vocês acham? Vamos para frente. C, merece prosperar, Joaquim tem razão, porque a retomada do bem somente pode ocorrer por meio de prévio processo administrativo. Será? Precisa de processo? D, não merece prosperar, porque a permissão de uso é ato unilateral, discricionário e precário.
Letra E. Não merece prosperar, porque a permissão de uso é ato bilateral, vinculado e deve atender à finalidade pública. Aqui, para você resolver essa questão, você obrigatoriamente tinha que lembrar das características do ato de permissão. Ó, a permissão é ato unilateral, porque se for bilateral é um contrato, não é? É um ato unilateral. Discricionário, ou seja, o poder público permite o particular se ele quiser, né, de acordo com a conveniência e a oportunidade para o interesse público. E, além disso, ele é precário. O que significa precário? Precário significa que não constitui o particular em direitos frente à administração. A administração, a qualquer momento, pode retomar o imóvel. Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. Primeiro, o Joaquim não tem razão, ele tem que sair, tá? Então, a gente já matava aí a A, B e a C, mas falando ainda disso. É ato bilateral? Não, é ato unilateral. É discricionário? Discricionário é. É precário? É precário. Precisa ter um prévio processo administrativo? Precisa ter comunicação, por causa da precariedade do ato, certo? Aqui, ele é ato unilateral, tá certo? Vinculado? Não, ele é discricionário. Precário é e não é imprescindível o processo administrativo. Porque a retomada do bem somente por prévio processo administrativo? Não, é precário, não precisa. A letra D é a correta. Não merece prosperar. O Joaquim não tem razão, porque a permissão é ato unilateral, é discricionário e é precário, certo? Aqui tá errado, porque fala que o ato é bilateral, é vinculado, tá errado. Então, aqui é letra D, certo? Letra D de Dra e Martini. Letra D é a correta. Lembrando aí, o uso privativo de bens públicos por particulares. Vamos em frente falar um pouquinho a respeito de controle. Vamos ver o que a FGV pede de controle. O controle da administração pública é o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa, em qualquer das esferas de poder. Nesse contexto, é correto afirmar que o controle, então observe, a FGV traz um conceito de controle e depois vem perguntar a respeito desse tema. Vamos lá. Letra A. Legislativo é aquele executado pelo Poder Legislativo sobre os atos da administração pública, como, por exemplo, quando o Tribunal de Contas, órgão de controle financeiro que integra o Legislativo, realiza o controle externo dos poderes executivo e judiciário. E agora? O controle feito pelo Legislativo engloba o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão do Legislativo? Isso aqui deu muita discussão. A gente sabe que sim, o controle legislativo é aquele feito pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. A gente discute porque o Tribunal de Contas é um órgão independente, mas que ele está vinculado aí, né? Ou melhor dizendo, ele está dentro da estrutura do Poder Legislativo no tema controle? Está sim, tá? Mas vamos para frente, né? Judicial é levado a efeito pelo Poder Judiciário, até que tá certo. O qual cabe, em regra, decidir sobre a legalidade e o mérito dos atos da administração em geral, podendo invalidar e revogar, respectivamente, os atos ilegais e inoportunos. Aqui está muito errado, porque o Poder Judiciário ele só faz controle de legalidade. O controle administrativo feito pelo Poder, ou melhor, o controle da administração feito pelo Poder Judiciário é um controle de legalidade. Ele não faz controle de mérito. Controle de mérito é aquele pautado na autotutela que é só a própria administração que faz em relação a si mesmo. Ou também se discute que o Poder Legislativo também pode, mas o Judiciário não faz controle de mérito. O Judiciário não revoga ato administrativo, o Judiciário só anula ato administrativo. Isso aqui é campeão aí, esse tema é campeão aí de presença nas provas de concurso. Fique bem ligado, o Poder Judiciário, quando está na sua função típica de julgar, só faz controle de legalidade, só anula ato administrativo, não revoga. Quem revoga é a própria administração. C. Administrativo, então controle administrativo, é o que se origina da própria administração pública, até aqui tá certo. Como, por exemplo, quando o chefe do executivo, pelo atributo da autotutela, promove a revisão, seja para invalidar, seja para alterar, de um ato oriundo do Poder Legislativo. Não, né? Como é que a administração vai revogar um ato que é do Poder Legislativo? Isso importa em
interferência de poderes. Se fosse um ato dela mesma, tava ok, tudo certo. Então, quando a gente está falando em poderes diferentes, aí não é possível. Então, errado. D. Externo é o exercício com exclusividade pelo Poder Judiciário sobre os poderes legislativos e executivo, que estão sujeitos às decisões judiciais pelos princípios da inafastabilidade e supremacia da jurisdição, sendo que tais poderes não exercem qualquer controle sobre o judiciário. Errado, né? Primeiro que o controle externo não é só do judiciário. O legislativo, em relação à administração, também faz controle externo, né? E a gente sabe que, pela teoria dos freios e contrapesos, um poder acaba controlando o outro. Então, está completamente errada também a assertiva D. E interno é exercido com exclusividade pelo Poder Executivo, por meio do Tribunal de Contas, que promove a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos do Poder Executivo. Errado também. O controle interno é aquele que é feito pela própria administração em relação aos seus próprios órgãos e seus agentes. Então, o judiciário também faz controle interno, o legislativo também faz controle interno, então ele não é exclusivo aí do Poder Executivo. Então, como já tínhamos afirmado, é letra A de aprovação. Grave no seu coração esse tema controle. É um tema que envolve controle, mas envolve ato administrativo. Isso cai sempre, 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 sempre. Vamos em frente. Maurício conduzia sua motocicleta de forma imprudente. Olha o Maurício loucão aí. Sem cautela, com velocidade superior à permitida no local. Em via municipal calçada com paralelepípedo e molhada em noite chuvosa. Ou seja, o Maurício queria morrer mesmo, né? Malucão. Ao passar por uma tampa de bueiro existente na pista com insignificante desnível em relação ao leito, Maurício perdeu o controle de sua moto e sofreu um acidente fatal. Ó a situação aí. O Maurício estava enlouquecido durante a noite que chovia, de forma imprudente, sem cautela, com velocidade acima do permitido, trafegando a sua moto. E aí a historinha diz que ele foi passar, certo? Ó, ele foi passar ali pelo insignificante desnível, certo? Na tampa de um bueiro e acabou aí sofrendo um acidente. Vamos ver. Seus genitores ajuizaram a ação em face do município, pleiteando indenização pelos danos materiais e morais. Na hipótese em tela, é correto concluir que... Gente, aqui, ó. A gente não pode se deixar contaminar pelas assertivas, né? A gente já vai acertar pela historinha. A historinha nos dá conta de culpa exclusiva da vítima. É culpa exclusiva da vítima. Não se fala em responsabilidade do Estado. Por que não tem responsabilidade do Estado aqui? Porque o enunciado deixa bem claro pra gente, né? Que havia um desnível insignificante. Certo? E ali o condutor da motocicleta estava em alta velocidade, dirigindo de forma imprudente, observe tudo isso. Não há responsabilidade do Estado nesse caso, é culpa exclusiva da vítima. Agora, cuidado. Se na historinha trouxesse que esse desnível era significante, ou seja, ele estava todo errado, todo doido, imprudente, enlouquecido, né? Chuva, mas também tivesse um desnível significante na pista, aí nós tínhamos culpa concorrente. E aí o Estado tinha que indenizar. Só ia se diminuir o valor da indenização por conta da conduta ali, né, do próprio motociclista. Mas aí a culpa era concorrente. Aqui é culpa exclusiva da vítima, por quê? Porque o enunciado deixa claro que o desnível era insignificante. Combinado? Mas vamos para as assertivas. Não obstante ser caso em tese de responsabilidade civil subjetiva do município, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, fato que exclui a responsabilidade do poder público. Cuidado. Tá tudo certo, com exceção aqui do subjetivo. Quando a gente fala na responsabilidade civil do Estado, a regra da responsabilidade civil do Estado é pela regra objetiva. Então, a regra seria ter responsabilidade civil objetiva. E aí, por conta disso, né, pela responsabilidade, pela culpa exclusiva da vítima, o Estado não responde. Mas aqui é o detalhe. B. Não obstante ser caso em tese de responsabilidade civil objetiva do município, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, fato que exclui a responsabilidade do poder público. Aqui sim. Porque a regra é que o Estado responde por, aí, independentemente de culpa, ou seja, pela regra da teoria objetiva. Vamos para frente. C. Não obstante ser caso em tese de responsabilidade subjetiva do município, o acidente ocorreu por caso fortuito ou força maior. Fato que exclui a responsabilidade do poder público. Não, é culpa exclusiva da vítima. A excludente aqui é a culpa exclusiva da vítima, não o caso fortuito e a força maior.
Aplica-se a responsabilidade civil subjetiva do município, que tem o dever de indenizar os autores em razão de sua omissão, específica pela teoria do risco administrativo. Aqui teria um problema. A gente sabe que quando é omissão, de fato, é a responsabilidade subjetiva. Mas nesse caso aqui, a gente já sabe que é culpa exclusiva da vítima, que não tem responsabilização do Estado. E aplica-se a responsabilidade civil objetiva do município, que tem o dever de indenizar desde que reste comprovado que seus funcionários responsáveis pela instalação da tampa do bueiro agiram com dolo ou culpa. Não, a gente sabe que, em regra, aí o Estado responde, né? Vai responder pelos atos de seus agentes sem necessidade de comprovação da culpa do agente. Essa é uma teoria já aí, em regra, superada. Então, a correta é a letra B. Como eu disse a vocês, a regra é a responsabilidade objetiva, embora fosse possível discutir essa questão por conta, que se era omissão, e a omissão vai para a subjetiva, mas a gente sabe que a regra que o Estado responde de forma objetiva. Nesse caso, fica afastado por conta da culpa exclusiva da vítima. Então, é letra B. Vamos lá, mais uma questão. Com o objetivo de fomentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, cumprindo a chamada função social do contrato administrativo, o governador do estado deseja contratar a Associação de Portadores de Deficiência Física para a prestação de determinado serviço com dispensa de licitação. Então, observem, ó, o estado, querendo aí promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado, vai contratar uma associação de portadores de deficiência física por dispensa de licitação, ou seja, não vai fazer licitação, vai contratar diretamente. Objetivando obter respaldo jurídico e atender os ditames da Lei 8.666, o governador obteve corretamente parecer da Procuradoria-Geral do Estado, no sentido da... E aí? O Estado, então, o governador teve um parecer positivo que pode contratar por dispensa, em que sentido? Letra A. Viabilidade de sua intenção, desde que a associação seja sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, bem como que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Parece correta, né? Vamos para frente. Viabilidade da sua intenção, devendo apenas alterar o fundamento de dispensa para inexigibilidade de licitação, bem como observar que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Não. Inexigibilidade é quando a licitação é impossível, a competição é impossível. Não é o caso. Daria para competir. O objeto do contrato poderia sim ser executado por outra empresa, mas se entende que a lei traz essa situação como hipótese de dispensa. A lei dispensou. Não é caso de inexigibilidade. C. Viabilidade de sua intenção, desde que a associação já tenha sido anteriormente contratada pelo poder público e seja constituída há mais de 5 anos, bem como que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Não tem essa exigência, de que ela já tenha sido contratada pelo poder público. D. Inviabilidade de intenção. Não pode. Aqui a questão vai dizer que não pode, o governador não pode contratar. Porque a lei de licitações é regida pelos princípios da isonomia e da competitividade, de maneira que a administração pública está obrigada a realizar a licitação para contratar a oferta que lhe for mais vantajosa. Não. A lei traz sim como hipótese de dispensa. E a inviabilidade de sua intenção. Porque a lei de licitações exige prévio procedimento licitatório para o caso em tela, na modalidade concorrência, tomada de preço ou convite, de acordo com o valor do contrato. Não. É sim possível a dispensa, desde que seja sem fins lucrativos e desde que o preço seja compatível com o de mercado. Então, é letra A, novamente, letra A de aprovação. Com isso, a gente termina a nossa resolução de questões da FGV por hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau! Peraí, não acabou ainda. Eu tenho um recado bem especial para você. A concurseria está com um curso pré-edital para o concurso do TJSC para o cargo de técnico judiciário auxiliar. Um curso bem legal, bem específico. E tem um presente bem legal para vocês também. Com a publicação do edital, quem já estiver no curso pré-edital migra gratuitamente para o pós-edital, com simulados, com questões, com aulão de véspera. Então, olha só, clica no link abaixo e verifique todas as informações do nosso curso específico para o TJSC. Agora sim, um beijo, tchau!